Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje eu vou conversar com Rodolfo Bach, ele que é professor e advogado especialista em Direito e Processo do Trabalho. Rodolfo, inicialmente, vamos trazer aqui os temas, né, de suas aulas ministradas no Saber Direito. Aula número 1, diplomas negociais coletivos. 2, estabilidade da empregada gestante. Aula de número 3, estabilidade do empregado acidentado. A quarta aula, discriminação nas relações de trabalho. E a quinta e última aula, a revista íntima. São temas extremamente atuais e temas que estão aí ligados, né, a atualização de redação de súmulas e orientações jurisprudenciais e também até da redação de verbetes, que, se não me falha a memória, essas atualizações ocorreram em setembro de 2012, entre 10 e 14 de setembro de 2012. Ou seja, no caso, por exemplo, um dos temas tratados, e aí que deu uma grande repercussão, foi justamente a utilização de aparelhos celulares, por exemplo, né, quando o empregado fica ali à disposição do patrão ou da empresa, enfim. O que ficou definido sobre isso? Olha, Rimac, primeiramente um prazer enorme estar aqui, sou grande fã seu, fã do programa. O sobreaviso é um instituto interessante. A CLT fala lá em 43 para o ferroviário, no artigo 244, parágrafo 2º, e no parágrafo 3º ele fala da prontidão. Só que nós tínhamos hoje formas de prestação de serviços que nós temos também o sobreaviso. Tanto para aquele que trabalha no local da empresa, ele fica um tempo à disposição na sua casa, aguardando ordens para retornar imediatamente ao trabalho. E o que é mais interessante que foi que gerou a mudança de uma súmula que já tinha sido editada no ano passado, que é a súmula 428. É o sobreaviso no teletrabalhador. Aquele trabalhador que não labora especificamente no local de trabalho, mas sim fora do local de trabalho, através dos meios telemáticos de comunicação, computador, internet. Mas o sobreaviso dele ele é diferenciado, ele não tem que retornar ao local de trabalho. Ele não precisa se deslocar, mas sim logar no sistema, por exemplo. Existem basicamente duas formas desse tipo de teletrabalho. Uma em que o empregado tem um programa de computador que ele loga no sistema, depois ele desloga. Então, o empregador tem como saber o horário de início e o horário de término da jornada. E um outro programa de computador em que nós verificamos a intensidade de digitação. É muito comum na digitação hoje, tradução também. Então, a súmula teve que ser alterada e adequada ao teletrabalho, que é um estudo muito novo. O TST ele vem trabalhando já isso há algum tempo, mas ele é muito novo, assim, um pouco novo no nosso dia a dia. Vamos colocar assim, 70% do nosso trabalho hoje é realizado dentro do local da empresa, na sede da empresa, mas o teletrabalho está cada dia mais se desenvolvendo e isso fatalmente vai demandar mais na frente um incremento, apesar que a CLT foi alterada no artigo 6º, mas um maior incremento da legislação, se for o caso, tem uma legislação específica sobre teletrabalho, até para reunir a jurisprudência. Enquanto você falava, eu lembrei de um caso aqui que talvez pode ser até para exemplificar, não necessariamente até quem lida diretamente com o computador, como é os casos que você citou agora, mas, por exemplo, talvez um motorista de um guincho, né? Trabalha ali numa cidade e, de repente, está em casa, mas a qualquer momento ele vai receber uma ligação do patrão, olha, você precisa, ou de uma agência, uma seguradora, enfim, olha, você precisa tem um carro assim para buscar em tal lugar. Ou seja, esse seria um exemplo? Olha, o problema do sobreaviso é que o sobreaviso, em regra, ele demanda uma regime de escala em que o empregado fica à disposição. Basicamente, é muito comum na área de telecomunicações, na área de TI. O empregado, acabou a jornada dele, ele vai para casa, só que o patrão avisa, olha, você está em sobreaviso. A escala dele é de 24 horas, segundo a CLT, então nessas 24 horas ele está em sobreaviso. E por isso, inclusive, que a súmula, originalmente ela fala que não é o melhor uso do celular, porque você tem que estar nessa escala, nesse regime, nesse período de tempo em que você fica à disposição. Você não pode, por exemplo, se locomover para muito longe da sua casa, porque se ocorrer um problema na empresa, ele tem que retornar. Eu entendo que nesse caso, Rimac, não é que não vai ser devido à remuneração da jornada. Vai haver uma jornada para esse seu exemplo. Mas eu entendo que não configuraria necessariamente sobreaviso. Porque o sobreaviso demanda essa escala de 24 horas, em que o empregado fica à disposição, em que necessariamente não pode se deslocar para muito longe, porque ele tem que retornar ao serviço imediatamente.
Tá? O que vai ser um pouco diferente do teletrabalho, porque ele vai ter como se logar no sistema, ou seja, os meios telemáticos de comunicação permitem que ele fique, por exemplo, ele mora no Rio, ele esteja em outro município, até dentro do estado do Rio de Janeiro ou fora do estado, mas ele possa se logar no sistema da empresa e atuar, até porque ele está utilizando de meios telemáticos de comunicação. Rodolfo, o que mais nesse trabalho da Corte, o TST, assim, você poderia destacar? Olha, Rimac, Na verdade, foram 43 temas discutidos, essa discussão gerou 13 súmulas, né? Exatamente. Eu posso destacar, basicamente, são inclusive temas que a gente já tratou nas aulas. A súmula 443, que é, para mim, uma extrema inovação, uma inovação muito polêmica por parte do tribunal, que é com relação à demissão da pessoa portadora de doença estigmatizante. Até o tema é interessante porque a súmula fala doença estigmatizante, que é uma coisa muito ampla. Mas ela fala de doença estigmatizante e de AIDS. O trabalhador que é portador de AIDS e comunica ao seu empregador. E a súmula presume, e o que é interessante, a súmula presume que, caso o empregado, portador dessas doenças, comunique ao empregador e ele venha a ser demitido, essa demissão, apesar de não ser sem justa causa, será discriminatória e cabe ao empregador expor o motivo para afastar e medir a presunção de discriminação. E, consequentemente, a súmula informa que a demissão seria nula por se tratar de ato discriminatório, gerando a reintegração ao serviço. Sim. Inclusive, nas aulas a gente expôs que esse vai ser objeto de extrema polêmica, porque você tem discussão com relação a quem tem que provar, se seria o empregador ou o próprio empregado. Entendo que o ônus da prova é do empregador. O empregador vai ter que expor o motivo, o porquê da demissão. Apesar de ela ser sem justa causa, você vai ter que expor se foi motivo técnico, econômico, financeiro. E, além disso, a súmula não dá um lapso de tempo, porque o empregador pode obter formação hoje e daqui a 2 anos demitir o empregado. E será que essa demissão vai ser discriminatória? Eu acho que a jurisprudência ela deixa um pouco isso vago. Ela não é tão restrita quanto a norma. Não sou muito positivista, não. Sou muito favorável à jurisprudência, mas ela dá esse embate de discussão. Seria o caso, por exemplo, agora, ou de aguardar alguns julgamentos chegarem, por exemplo, ao TST, ou até mesmo caso a caso, né? Necessariamente nós vamos ter que aguardar alguns capítulos. Porque o problema é o seguinte, o TST já tinha uma jurisprudência muito já consolidada em relação a isso, em relação até ao ônus da prova. Mas isso é discutível a partir do momento que não está cristalizado na súmula o ônus. A súmula dá a entender que o ônus seria do empregador. Mas é aquilo, você não tem mais ou menos a noção se exatamente aquela demissão foi por motivo discriminatório. Às vezes o empregador obteve a formação, mas a demissão foi por um outro motivo qualquer. O problema e o que dá margem de discussão, e isso é interessante do direito, é essa fluidez. Tá? Mas também podemos destacar também, Rimac, a questão da estabilidade gestante no contrato por prazo determinado. Esse é um assunto, inclusive, que é tema, né, da segunda aula, né, a estabilidade da empregada gestante. Nós vamos falar desse assunto daqui um pouquinho, nós vamos agora para um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor e advogado Rodolfo Bach, ele que é especialista em Direito e Processo do Trabalho. No finalzinho do bloco anterior, nós falávamos justamente sobre as súmulas editadas, atualizadas pelo Tribunal Superior do Trabalho em setembro, meados de setembro do ano passado. E o Rodolfo já nos trazia uma alteração, que é inclusive tema de uma das aulas, é a segunda aula, estabilidade da empregada gestante. E qual é a novidade? A novidade, que é uma novidade polêmica, também vai gerar muita discussão, já está gerando discussão na comunidade jurídica, é a extensão da estabilidade da gestante, que está lá no texto do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, é a possibilidade da extensão dessa estabilidade para os contratos por prazo determinado. E isso se deve muito
há uma interpretação constitucional do tema, não é nem no direito do trabalho o fundamento disso. Porque o texto constitucional fala dessa estabilidade, da data da gravidez até os 5 meses após o parto. E o TST e a própria Jurisprudência Nacional, pode destacar praticamente todos os tribunais regionais do trabalho, eles tinham um entendimento consolidado, cristalizado, de que essa estabilidade não era prevista no contrato por prazo determinado, porque o contrato, nesse tipo de caso, ele tem um termo inicial e um termo final. E com o término do contrato, haveria por que você elastecer, continuar o contrato em virtude dessa estabilidade. Mas o TST fez uma interpretação ampliativa do texto constitucional, porque entendeu que, em nome da proteção ao nascituro, ao Instituto da Maternidade e à saúde da mulher, também do próprio nascituro, essa estabilidade também seria extensível ao contrato por prazo determinado. E o que vai gerar grande discussão, porque alguns contratos por prazo determinado são de curto prazo, por exemplo, a experiência. E a estabilidade seria até 5 meses após o parto. E a CLT diz que se o contrato por prazo determinado continuar após o seu termo, ele vira por prazo indeterminado. Então, isso que vai ser uma grande discussão ainda na jurisprudência, e o TST vai ter que balizar acerca de como que esse contrato vai terminar se a estabilidade for sendo prevista para esse contrato prazo determinado, ou seja, se ele vai terminar como determinado. Essa, para mim, é uma outra discussão polêmica que o TST vai ter que fazer um balizamento nesse sentido. Nessa polêmica, de que lado que você está? Olha, eu sou favorável à extensão eu sou favorável, mesmo com a experiência, ou nos contratos prazo determinado, à estabilidade, mas eu acho que o contrato ele vai ser elastecido no tempo, mas eu acho que o término dele, por motivo de encargos trabalhistas, deverá ser cessado, quando a sua cessação, as verbas devidas deverão, na minha opinião, serem as do contrato por prazo determinado. Porque eu acho que se o TST tiver um outro posicionamento, minha humilde e sincera opinião, eu acho que isso vai, além de gerar um grande encargo, eu acho que os empregadores vão evitar a contratação de mulheres, que é uma situação extremamente polêmica e complicada. É que volta e meia já acontece, né? É muito interessante, porque tem um juiz de trabalho lá do Rio, o professor Marcelo Segal, professor de trabalho, ele fala com relação, por exemplo, um caso muito comum, né? A empregada é demitida, e 2 meses depois ela aparece na empresa, informa que está grávida. E o empregador não sabia da informação quando andou a sua demissão. Ele é favorável, por exemplo, ele fala muito, eu até exponho nas minhas aulas isso. O que é interessante é que entendo que não há nenhuma discriminação você fazer isso. Você incluir dentro do exame demissional o exame demissional de gravidez. É claro, eu entendo que a mulher... Você falar demissional ou demissional? Demissional, perdão. Demissional de gravidez. Porque dentro do demissional de gravidez, o empregador vai ter como obter a informação, e, obtendo a informação, ele imediatamente vai ter que rever a sua decisão de demitir aquela empregada. Porque muitos das nossas controvérsias de trabalho são em virtude disso. O empregador demite, 2 meses depois, 3 meses depois, a empregada volta à empresa e comunica, olha, eu estava grávida. O empregador não reintegra, ajuiza a reclamação trabalhista. O problema é que são casos pontuais, mas às vezes realmente, de fato, a própria, vamos colocar aqui o caso da empregada, às vezes, de fato, naquele momento ela não sabia que estava. Exatamente. Eu acho que você vai obter informação e você vai ter uma garantia para ambas as partes. Justamente. E apesar de a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, que diz acerca do exame admissional, demissional e periódico, não falar disso, eu entendo que deveria haver uma alteração, ou até mesmo expor à comunidade jurídica o projeto, para que isso seja aperfeiçoado, até para você proteger o Instituto e evitar que tenha uma conduta discriminatória de empregador. Olha, já que a estabilidade é prevista até por contrato prazo determinado, não contrato mais mulheres na minha empresa. O problema é que talvez isso aí não ficaria então restrito ao caso das empregadas domésticas. Empregadas. Tanto domésticas quanto... No geral. Não, geral, empregada mulher. Vamos colocar assim, falei doméstica, empregada mulher, perdão. Empregada mulher. Bom, mais algum ponto de destaque nessa atualização, nessas edições de súmulas, verbetes? Olha, eu posso destacar também a estabilidade do acidentado, do empregado acidentado. Uma mudança também da semana de atualização do TST foi no sentido de estender a estabilidade do empregado acidentado também para os contratos por prazo determinado. Uma outra interpretação constitucional acerca do tema, no sentido de que
o empregado ele sofre um risco trabalhando dentro da empresa, o empregador tem que dirimir esse risco e seria injusto para o empregado ele não ter assegurado essa estabilidade caso ele tivesse sido contratado por prazo determinado, já que nesse mesmo contrato, por prazo determinado, ele também sofre o mesmo risco de ocorrência de acidente do trabalho. Foi também uma outra alteração importante, foi a alteração na súmula 378, foi acrescido o item 3, para estender essa estabilidade para o empregado contratado a prazo determinado. Vale aqui lembrar que também o TST fez algumas, não só edição de súmulas, atualização, verbetes e tal, mas também fez algumas, encaminhou algumas propostas para o próprio Legislativo, né, com relação a alterações na legislação trabalhista. Isso, o TST tem, na sob-chefia do ministro João Neves Dall'Azen, houve a criação do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, a Certidão Nacional de Débitos Trabalhistas, foi encaminhado um projeto para alteração da CLT no que tange à execução trabalhista, que é um dos temas hoje mais polêmicos, porque você tem uma omissão dentro do texto da CLT e você precisaria do legislador para tentar dirimir, porque o Código de Processo Civil também, eu acho que não supre, você fica numa extrema insegurança jurídica, o jurisdicionado fica porque cada vara do trabalho adota um procedimento distinto, tem juízes que aplicam puramente a CLT, tem juízes que aplicam o Código de Processo Civil, tem juízes que misturam uma coisa com a outra e você fica perdido, literalmente. Então aí viria uma definição. Tem que haver essa definição. Então o projeto é para, além, principalmente, atualizar a dinâmica da execução e atualizá-la e dirimir essas omissões para trazer um pouco mais de segurança jurídica para o jurisdicionado. Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Rodolfo Bach. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor e advogado Rodolfo Bach, ele que é especialista em Direito e Processo do Trabalho e ao longo da semana ministrou o curso no Saber Direito, Direito do Trabalho e TST. Tendo como aula número 1, diplomas negociais coletivos, 2, estabilidade da empregada gestante, tema que falamos agora há pouco no bloco anterior. A aula 3, estabilidade do empregado acidentado. Quarta aula, discriminação nas relações de trabalho. A quinta e última aula, a revista íntima, que também é um tema bastante interessante, é outro tema muito polêmico. Outro dia, Rodolfo, eu indo a um supermercado e eu verifiquei uma cena como essa, em que o vigilante do supermercado olhava a bolsa de uma funcionária, né? Deu para identificar que era de fato uma funcionária. O que me chamou a atenção não foi o fato apenas de revistar ali a bolsa, mas sim de ser, por exemplo, na entrada do supermercado, com clientes passando, outros funcionários vendo aquela situação. E que, de repente, no primeiro momento, você vai pensar assim, eu, por exemplo, ou você, está entrando, vê uma cena daquela, você vai imaginar. Quando dá para identificar que é um funcionário, ótimo. Quando não, você vai pensar, nossa, mas será que aquela pessoa ali estava furtando alguma coisa aqui do supermercado, né? Então, é uma situação também meio constrangedora. Eu acho não necessariamente, talvez, rediscutir essa questão da revista, mas talvez o lugar adequado e as pessoas adequadas, não? Infelizmente, eu vou concordar com você e vou fazer uma crítica muito severa ao TST, porque o TST, o que ele considera? Isso que você esse caso que você me expôs, Mac, é o que o TST chama de revista a objetos pessoais. É a possibilidade do empregador, através de seus prepostos, fazer exatamente o quê? A verificação do conteúdo da bolsa, mochila, armário de um empregado. Uhum. E o TST considera como sendo válido. E isso não necessariamente no momento da saída, a qualquer momento. O TST não fala no momento. O TST considera da seguinte forma: é o que você expôs. Isso é muito comum também no horário de saída dos empregados. E é uma polêmica que a gente até expôs na aula, envolvendo o Ministério Público. O Ministério Público do Trabalho tem uma orientação firme no sentido de que essa revista é vexatória, viola a intimidade, a vida privada do empregado. O TST, por outro lado, considera o seguinte: desde que seja realizada de maneira visual, ou seja, sem contato com o conteúdo da bolsa, armário, mochila,
de maneira indiscriminada, ou seja, a todos os empregados, essa revista seria considerada válida porque estaria dentro do poder fiscalizatório, ou seja, o empregador, tendo em vista o fato de que ele é o dono do empreendimento, para dirimir qualquer furto ou roubo dentro da empresa, ele poderia realizar essa revista. A polêmica é exatamente o que você expôs, porque é muito comum hoje supermercados, outros estabelecimentos, no horário de saída, ele fazer a seguinte situação: o que eu temos seja vexatória mesmo. Minha posição é muito parecida com o Ministério Público. O empregado forma uma fila, um segurança, e o segurança ele olha conteúdo de bolsa por bolsa. E aquela pergunta, né? A bolsa de mulheres. Se for uma mulher que reviste, mesmo assim, bolsa de mulher, você sabe que tem... Eu acho que a intimidade deve ser ainda mais protegida, mas o TST, infelizmente, o TST, minha sincera opinião, critico muito esse posicionamento, considera como sendo válido, porque estaria dentro do poder fiscalizatório, e o TST, mas o parâmetro que o TST coloca é o seguinte: desde que não haja contato e seja feito a todos os empregados. Tá? Mas eu imagino, complicado. que, por exemplo, que esse tipo de situação da revista ocorra mais em lugares onde há uma grande quantidade de funcionários, né, servidores ali, enfim. O que acontece? Não seria o caso, talvez, de a obrigatoriedade, talvez, de uma máquina detectora, por exemplo? Por exemplo, eu vou destacar o posicionamento do ministro Maurício Godinho Delgado, que dentro do TST é uma voz isolada. Na aula até a gente comentou sobre isso. O posicionamento majoritário no tribunal é de que é válida a revista, de maneira visual, moderada, indiscriminada, ou seja, a todos os empregados. O ministro Maurício Godinho diz exatamente em relação ao que você acabou de me expor. Qual que é o posicionamento dele? Nós temos outros mecanismos menos evasivos. Nesse caso, a máquina, por exemplo. A máquina, a tarjeta magnética, por exemplo, os produtos dentro de um supermercado com tarjetas magnéticas que, caso a pessoa que furtou saia do supermercado ou de uma loja, por exemplo, você acione um alarme. Como é o caso de um cliente, A câmera, por exemplo, também ele fala isso. Ele diz que ele propõe que ele é corrente contrária dentro do tribunal, mas ele entende que a tarjeta magnética dos produtos e a câmera substituem de melhor forma a revista a objetos pessoais. Bem, vamos aqui para as indicações de leitura. Nós temos aqui Manual de Direito do Trabalho, a obra que você indica. Esse livro é de um grande amigo, professor de trabalho lá no Rio, professor Fábio Goulart Vilela, membro do Ministério Público do Trabalho da primeira região, professor já há algum tempo em cursos preparatórios para a carreira do Ministério Público e magistratura. É uma obra um pouco resumida, mas... Desculpa, é uma obra resumida, mas bem importante, porque ela expõe exatamente a controvérsia, posicionamento majoritário, minoritário. Entendo que para concursos públicos é uma obra muito, muito interessante para a leitura. Vamos aqui, então, ao outro que é Manual de Direito do Trabalho, de Gustavo Felipe Barbosa Garcia. Eu trouxe até o manual, mas ele tem também um curso de trabalho. O manual dele é uma leitura mais resumida, mais direto ao ponto, né, digamos assim. O curso já é uma obra um pouco mais elástica, uma fluidez, mas eu entendo hoje que é um dos nossos grandes autores e é um autor muito novo. Ele é procurador do trabalho, foi juiz do trabalho, passou em 3 concursos públicos para juiz do trabalho, foi gestor fiscal do trabalho, e ele é lá de São Paulo, professor da USP, atualmente é professor da USP, e também foi bacharel e doutor pela USP. O que me chama a atenção é que o Rodolfo Bach cita que é uma obra, um resumo, né? Pela espessura que dá para ver claramente que é um resumo. Talvez ele tenha o curso. O curso é do tamanho do professor Maurício. Talvez esse próximo aqui vá demonstrar que o outro realmente é um resumo, então. Isso aqui é a CLT organizada pela LTR, que eu gosto muito, a CLT muito bem montada. Os 4 autores são professores de trabalho, colegas lá no Rio de Janeiro. Fiz então essa indicação para os estudantes, para os profissionais. Inclusive, e a CLT é meio complicado, porque você tem que vir do Código de Processo Civil, tem que ir na Constituição, tem que ir na Súmula, tem que ir na OJ, ajuda bastante. Vamos lá, Curso de Direito do Trabalho, esse de Maurício Godinho Delgado. A gente não pode, eu falei muito isso no curso, a gente não pode deixar de falar hoje de trabalho sem citar esse senhor,
ministro do TST, Exato. professor lá na UFMG, autor brilhante, excelente autor, excelente pesquisador também. Tem alguns posicionamentos que, inclusive, são muito parecidos com o meu e são polêmicos dentro da corte. E tem uma interpretação constitucional muito bem feita. Eu acho que é o melhor autor que trabalha com o direito constitucional e o direito do trabalho de maneira sistematizada. E aqui uma mão feminina, né? Alice Monteiro de Barros. Alice Monteiro de Barros é uma obra clássica, juntamente com o professor Maurício, desembargadora aposentada, recentemente aposentada lá em Minas Gerais. É uma das pessoas que melhor trabalha os chamados contratos especiais, as chamadas regulamentações especiais da CLT, trabalho do professor, bancário, até um livro específico também ali do manual, e é uma obra muito, muito boa. Eu até recomendo que o aluno faça uma primeira leitura, por exemplo, do livro do Gustavo, para depois ele partir para a leitura da Alice e do Maurício Godinho, que é uma leitura mais robusta. Alguns alunos me reclamam que é uma leitura muito cansativa, porque capítulos um pouco mais longos, mas não, são obras importantíssimas para aquele que quer aprender o direito do trabalho. Ok, tá, então as dicas do professor Rodolfo Bach, que ao longo da semana ministrou o curso Direito do Trabalho e TST aqui no Saber Direito. Lembro que você pode assistir ao programa e ver o programa no site da TV Justiça, o endereço é www.tvjustiça.jus.br e também participar por e-mail. O endereço é saberdireito@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.